Eu quero falar hoje sobre narcisistas e que todo narcisista sempre se relaciona com outro narcisista. Como assim, Diego? Mas eu vejo muitas relações abusivas, tóxicas. Oh, meu Deus. Calma, até o final desse vídeo tu vai entender. E se tu acha que tu está sendo vítima de um narcisista, talvez tu mesmo seja o narcisista da história. Então, vamos lá, né? Se a gente pegar diretamente do DSM narcisista, se a gente for pegar o diagnóstico da personalidade narcisista, a gente vai ver aquela magnanimidade, aquela sensação exagerada, sensação exagerada e infundada da sua própria importância, uma grandiosidade, uma preocupação com as suas realizações, com fantasias de influência, de poder, de amor perfeito. Isso está no DSM, né? No Dicionário de Saúde Mental. A convicção de que é muito especial, de que é único e só pode se associar a pessoas do mais alto calibre, necessidade de merecimento, falta de empatia, exploração dos outros, inveja. Olha que legal. Eu gosto de olhar de que essa história aqui, ele está pegando só um aspecto de narcisista. Que no final das contas, o narcisista ele tem essa característica de regular a autoestima. Percebe? Todo narcisista ele tem uma autoestima baixa, porque ele precisa dessa validação externa, ele precisa inflar esse ego dele. Precisa dessa louvação, precisa de se afiliar aos outros de algum modo, que também toma por especial. Olha que legal, a gente consegue talvez separar narcisista, esse é o narcisista grandioso, é o que eu digo, até tirano. Ele tem uma superioridade explícita, ele impõe, ele tem essa baixa empatia. Mas tem um outro tipo, porque os dois eles são movidos por validação externa. Os dois são movidos por carência afetiva. Preste atenção nisso. Os dois são movidos por validação externa e os dois são movidos por carência afetiva. E acaba tendo um contrato entre os dois. E geralmente esses dois se associam. Porque, olha, percebe, se eu sou narcisista, eu só vou me associar a pessoas que eu também acho que são muito especiais, etc. Olha que legal, né? Como é que uma pessoa normal se relaciona com uma pessoa narcisista? Vamos pensar assim, uma pessoa saudável. Ora, se a pessoa vem cheio de si, a pessoa vem querendo impor alguma coisa, o que um adulto maduro saudável vai dizer? Vai te a merda, porra, né? Sai daqui, vai tocar tua vida, sei lá, deixa eu tocar minha vida, tu vai tocar a tua. Mas isso vai ferir de morte o narcisista e o narcisista nem vai mais olhar na cara dessas pessoas. Mas olha que legal. Às vezes tem um espelho, todo símbolo ele tem o verso e o reverso dele. Tem o contrário, digamos assim. Tem o narcisista que ele é o vulnerável. O narcisista meigo, que ele é hipersensível, que ele usa muito da culpa e da chantagem emocional e também tem uma baixa empatia. Presta atenção, olha só. Percebe que muitas vezes tem pessoas que parecem que estão muito perdidas, que parecem que sozinhas não vão conseguir. A gente olha para isso, é como se fosse um vazio, como se fosse um vácuo. E a gente sente um impulso de dizer para essas pessoas o que elas têm que fazer. Não tem isso. Olha na tua vida. Às vezes tem pessoas assim, né? Nossa, aquela pessoa, se a gente não dá um conselho, se a gente não faz alguma coisa, eu me sinto muito tentado a falar alguma coisa para ela. Essa pessoa também está te manipulando. Essa pessoa ela cria esse vácuo de modo a puxar alguém para esse buraco negro. Puxar alguém ali. É quase como se ela dissesse assim, eu mando que tu me mande. É quase como eu exijo, eu mando que eu tenha um senhor. Eu mando que isso aqui aconteça. São duas faces do mesmo vício. Que, claro, classicamente a gente vai conseguir puxar lá Aristóteles, São Tomás de Aquino, etc., que é a soberba no final das contas. Percebe? A gente está vendo padrões aqui muito parecidos, né? Se a gente for pegar a autoimagem do tirano, se a gente for pegar a autoimagem do grandioso, eu valho porque eu mando, porque eu sou bom. Só que o meigo, o vulnerável, e olha, muitas vezes, ainda que o meigo termine, o tirano volta, ainda que o tirano termine, o meigo volta um para o outro. É um ciclo. Um mata a sede do outro, querendo ou não.
e ao mesmo tempo agrava, bebe água do mar, né? O meigo ele vai dizer assim, eu valho porque eu sofro. Aquelas pessoas que têm quase como uma síndrome de Messias, de Cristo. Eu sofro e tal, e veja, e usa desse sofrimento para manipular os outros. Isso é muito comum. Ou como é que o tirano controla? O tirano controla por ameaça, por imposição. O meigo, ele retira o afeto. Ele culpa, ele faz o outro sentir uma certa culpa. Joga para o outro. Faz indireta. E no final das contas é uma troca. O tirano, ele quer obediência. E o meigo quer um cuidado ilimitado. Porque é isso, né? Geralmente o meigo ele vai dizer, mas cuida de mim. Cuida também de mim. Eu sei que isso é perigoso, eu sei que muitas vezes pessoas, por uma questão... Eu sei que o meigo, essa vulnerabilidade pode vir de outros meios, etc. Porque é muito fácil a gente olhar para a questão do narcisismo como pura maldade. E é muito fácil a gente olhar para o tirano como malvadão da história e para o meigo como a vítima da história. Na verdade, não, né? Na verdade, não é assim. Na verdade, os dois são responsáveis por aquilo e os dois, de algum modo, têm liberdade e os dois também, ao mesmo tempo, são escravos daquela condição. Os dois são. Um precisa do outro, um complementa o outro nesse sentido. E aí acaba tendo, pensando neurocomportamentalmente, né, vai ter um reforço intermitente no final das contas, uma alternância entre humilhação e recompensa. Acaba viciando o vínculo. Se a gente for pegar o Alfred Adler, que eu já citei aqui em alguns vídeos anteriores, qual vídeo? Sobre sonhos, eu acho, uns 2, 3 vídeos atrás, a gente vai ver que ambos os dois, um está fechado no complexo de inferioridade e o outro no de superioridade, e a gente já conversou sobre isso, que são duas faces da mesma moeda. O mundo de ambos gira em torno do próprio umbigo. O mundo de ambos é como se fosse assim, o tirano exerce o poder e o meigo exige cobra um pedágio afetivo, querendo ou não, para se relacionar com ele. E ele faz isso com os outros. E ele faz isso muitas vezes, o meigo, ele manipula até quem está ao redor dele, do tipo assim, prestem atenção em mim, vejam como eu estou numa relação ruim. Socorro. E aí as pessoas que estão em torno não sabem o que fazer para poder ajudar. Mas por que não sai? Por que não sai? Mas talvez seja porque está sendo hipnotizado, tirando... Percebe? E isso aqui acontece muito. Imagina assim, duas pessoas, sei lá. Geralmente a mulher vai ter ali uma meiguice e o cara que é mais tirano, etc. Ele some da vida, aí ele volta heróico, né? Voltei dando presentes para ela, etc. Pode acontecer. E ela perdoa, mas cobra uma dívida afetiva. Não, mas agora ele vai ter que agir assim, assim, assado. Agora eu espero que ele haja do jeito que eu quero, agora mudou. E aí o tirano diz para a outra, sem mim, tudo na tua vida vai desmoronar. E a outra diz, mas eu fiz tudo por ti. Como assim fiz tudo por ti? Tem uma instrumentalização do outro. Não tem, digamos assim, uma amizade, inclusive, ali. Tem uma troca extremamente egocêntrica. No final das contas, é uma baita de uma safadeza. É como se o meigo dissesse assim, não, mas eu só sou empático, eu só cuido, estou só cuidando. E a agradabilidade tá aqui embaixo, aliás, para tu ver o quanto que tu tem de agradabilidade. Um teste do Big Five, onde vai te falar sobre questão de relacionamento, etc. Faz aqui embaixo, 5 minutos tu faz o teste, não custa nada, R$0. Talvez em algum momento venha a custar, mas tu está vendo esse vídeo nesse momento, 21 de agosto de 2025, tá gratuito, beleza? Faz aqui embaixo, aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Olhar para o tirano e dizer assim, não, é que ele é forte. Na verdade é uma fragilidade travestida de poder. E também o meigo pode dizer assim, sem mim ele cai, precisa de mim, eu sou indispensável. E de fato tem um quê disso, porque o narcisista tirano sempre volta para o meigo. É um poder travestido de cuidado. Não, eu cuido de ti. Essa meiguice. É tirania também. Então, observa isso, né? E ambos, de algum modo, estão tentando salvar um ao outro, né? Ou seja, eu estou tentando salvar o tirano dele mesmo e eu estou tentando salvar a meiga dela mesma, que ela é incapaz, etc. Olha que loucura. Olha que ego inflado. Olha que loucura isso aqui. Então, tenta trazer, e como eu citei no vídeo, que acho que vai estar no final desse aqui, como o próximo vídeo de indicação para tu assistir,
que é como diminuir as brigas no relacionamento? Sente, nomeia e acorda. Uma conversa. O que eu sinto? Sem xingar, sem sumir, respondendo. Tem pausa, tem retorno, né? Tem promessa de retornar à conversa. Aprender a dizer não, aprender a combater. E eu digo isso aqui, o narcisismo meigo, ele é o mais perigoso. Porque ninguém olha para ele como um problema de egocentrismo que a pessoa precisa tratar, ela precisa ir para terapia resolver isso aqui. Aliás, sou psicólogo, se eu tiver com a agenda aberta, manda mensagem lá que a gente talvez marque uma consulta. Se tiver agenda, tá? Tem que cuidar. E talvez tu seja isso, talvez tu seja esse que manipula os outros, ainda, mas é procurando o bem, procurando com agradabilidade, procurando ser agradável. Não é agressivo. Não é tão às caras, não é tão explícito, mas tem um desejo de controle implícito nisso aí. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui para a gente conversar hoje. Eu acho que é isso, né? São duas máscaras, portanto, da soberba. Tem um contrato implícito de complementaridade um do outro. Eu instrumentalizo o outro para exercer esse meu poder, esse meu controle. Tem a romantização do martírio, que eu já falei aqui também, e esse problema que é demonizar só o tirano. Se vamos demonizar os dois, mas é melhor que a gente não demonize nenhum e tratar os dois como dois doentes, imaturos, frágeis e que precisam de ajuda e de cuidado. E claro, se eles não quiserem ajuda, eles que vão se ralar e a vida que vai ensinar eles a dobrar o joelho e pedir ajuda e exercer essa humildade que também vai ser muito bom. Põe limite, sente, observa essas suas intenções, isso aqui é importante. Para de ser meigo, para de ser tirano, haja normal, seja maduro, menos drama, menos novela, sejam felizes, se relacionem com pessoas normais, como pessoas normais, criem memórias significativas positivas. E é isso. Se tu não fez o teste, tá aqui embaixo. Fique com Deus, te inscreve no canal, curte esse vídeo, não faz nada que eu não faria. Tchau, tchau.